Olá, sejam bem-vindos ao terceiro Congresso Internacional Online de Cirurgia Veterinária. Meu nome é Gabriela Ribeiro e hoje eu vim conversar com vocês sobre os substitutos ureterais são sempre a melhor opção? Antes de começar, gostaria de me apresentar para vocês. Como eu disse anteriormente, meu nome é Gabriela Ribeiro. Eu sou médica veterinária especializada em cirurgia de tecidos moles e também em nefrologia e urologia veterinária. Fiz todo o meu trajeto desde a faculdade, focado na cirurgia e agora, conforme, né, depois da pós-graduação em cirurgia, os cursos, de especialização, eu fui me interessando cada vez mais pela parte das cirurgias do trato urinário e hoje também sou pós-graduada em cirurgia em nefrologia e urologia. E vim conversar com vocês um pouco sobre as obstruções ureterais e sobre as opções que nós temos em relação a esses casos. E deixo aqui o convite para vocês da minha rede social, do meu Instagram, onde eu compartilho sobre a minha vida profissional e também um pouquinho sobre a minha vida pessoal. E por lá pode ser o nosso meio de contato. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem falar um pouco sobre os casos de vocês de obstrução ureteral, sobre alguns outros casos, né, de cirurgias urológicas, podem me mandar mensagem nesse Instagram, tá bom? Vai ser o nosso meio de contato, onde a gente vai se conhecer e tirar as dúvidas de vocês, tá? Então vamos lá. Quando a gente pensa em qualquer procedimento cirúrgico, a gente precisa, antes de começar a falar propriamente dito da cirurgia, a gente precisa revisar um pouquinho sobre a anatomia, tá? Então, lembrando ali a anatomia do trato urinário dos nossos pacientes têm dois rins, sendo o rim direito mais cranial que o rim esquerdo, tá? Ambos os rins, eles estão envoltos ali pelo retroperitônio. A gente tem uma camada envolvendo a cavidade abdominal que é chamada de peritônio, e sob os rins, né? Eles estão abaixo desse peritônio, então eles estão ali no retroperitônio, né? Saindo aqui da curvatura menor desses rins, nós temos a artéria renal, a veia renal e também os ureteres, tá? Lembrando que a artéria renal é uma comunicação direta da artéria aorta e a veia renal é uma comunicação direta da veia cava, tá? Ambos os ureteres, então, descem ali para o sentido caudal desse paciente até o seu terço médio. Esses ureteres, eles também são retroperitoneais, e ali, quando chega na metade, eles já saem desse espaço retroperitoneal para dentro da cavidade abdominal, né, para o peritônio ali. Eles se inserem, então, no trígono vesical. Quando a gente fala trígono vesical, é porque são dois ureteres e a uretra, tá? No trígono vesical, na bexiga, que fica ali mais na região hipogástrica. Vamos pensar também que a parte do trato urinário tem uma comunicação muito íntima com a parte do trato reprodutor, principalmente nas fêmeas. Eu vou citar isso agora, vou até usar aqui o nosso laser. Por que é importante da gente citar isso agora? Porque quando a gente fala sobre causas de obstrução ureteral, uma das causas é relacionada a erros, por exemplo, na técnica de castração, que é uma cirurgia do trato reprodutor. Então é importante a gente falar isso agora na parte anatômica, tá? Então, pensando aqui na fêmea, né, a gente sabe que na região caudal desse rim, a gente encontra bem próximo a ela os ovários e, consequentemente, o pedículo ovariano, com as suas artérias e veias. E a gente sabe que quando um paciente vai passar por um procedimento de castração, pode-se ocorrer aquele erro de perder-se o pedículo, ou seja, no momento ali de colocar a pinça, não segurar muito bem a pinça, no momento da ligadura, perde-se o pedículo e começa um sangramento desse pedículo ovariano. E a gente sabe que no momento do desespero, pode ser que esse profissional acabe pinçando essa região, parando o sangramento e fazendo uma ligadura ali em bloco de tudo que estava sangrando e podendo ligar junto também esse ureter. Que lembrem para vocês que eu falei que até o terço médio ele é retroperitoneal, então ele está escondidinho aqui nessa região e pode acabar sendo ligado junto com esse pedículo ovariano, gerando no futuro uma obstrução ureteral e consequências para esse paciente. Então isso ocorre justamente por conta dessa intimidade da anatomia do trato urinário com o trato reprodutor também, tá? Outra coisa que é importante a gente pensar da anatomia desses ureteres, pessoal, são as camadas dos ureteres. Isso nos importa por quê? Porque a gente precisa entender quais são as camadas para pensar nas possíveis técnicas cirúrgicas que vamos realizar quando a gente entender que há obstrução desse ureter, tá? Então a gente tem a camada mais externa, que é a camada adventícia, a camada média, né, que é a camada muscular, e a camada mais interna, que é a própria mucosa, a mucosa ureteral mesmo desse paciente, tá?
Aqui é uma foto com que realizada, né, feita com o uso do arco cirúrgico, para vocês conseguirem entender que o ureter, quando ele tá nessa ilustração, ele desce todo retinho até a parte caudal, né? Mas a gente sabe que o ureter ele tem as suas curvaturas naturais e é normal que ele tenha essas curvaturas. Então, por exemplo, quando a gente vai colocar um duplo J, pode ser que no raio-x pós-operatório, esse duplo J tenha algumas curvaturas, mas é por conta da própria curvatura natural que esse ureter apresenta. Além disso, gente, o ureter ele tem a presença de fibras musculares que geram o peristaltismo, ou seja, geram esse peristaltismo para conseguir levar essa urina produzida pelo rim até a bexiga. Então, esse ureter funciona como um canalículo, né, de condução dessa urina até a bexiga, e essa urina vai conseguir ser levada por conta desse peristaltismo. É um peristaltismo delicado, mas ele existe, tá? Pensando em diâmetro ureteral, pessoal, o diâmetro ureteral dos cães pode variar ali entre 1,3 milímetros a 2,7 milímetros, e o diâmetro dos gatos é de aproximadamente 0,4 milímetros. Lembrando que o nosso diâmetro ureteral, né, o diâmetro ureteral dos seres humanos, é de 6 a 8 milímetros. Então, só para vocês entenderem a diferença do quanto dos nossos pacientes é muito menor e muito delicado. E isso vai implicar diretamente na escolha das técnicas cirúrgicas também, tá? E outra parte anatômica, pessoal, é que nós temos os ureteres retrocavais ou circuncavais, que são alterações anatômicas fisiológicas desse paciente, tá? Então a gente pode acabar encontrando nesses pacientes o ureter retrocaval do tipo 1, por exemplo, que é um ureter que ele sai aqui do hilo renal em sentido caudal desse paciente, e quando ele está chegando ali mais próximo à bexiga, ele faz uma curvatura passando por trás da veia cava. Tá? Ou o ureter retrocaval do tipo 2, que essa curvatura passando por detrás da veia cava já acontece logo após a saída do hilo renal. Essas são alterações fisiológicas desse paciente, tá? Que podem ou não gerar hidronefrose, um processo obstrutivo para esse paciente. Mas se caso vocês pegarem essa curvatura, ou seja, essa veia cava deitada sobre o ureter, é porque esse paciente é um paciente que tem ureter retrocaval ou circuncaval. E aí, pessoal, quando a gente pensa, né, em casos de obstrução ureteral, o que que pode obstruir esse meu canalículo de passagem da urina, tá? Então, hoje a gente tem como maior rotina os cálculos, então as ureterolitíases, que podem ser de oxalato de cálcio, estruvita, urato, amônia, xantina e dentre outros, tá? As neoplasias, tanto neoplasias extraureterais, ou seja, fora do ureter, uma neoplasia em pedículo ovariano, uma neoplasia em ovário, que acaba crescendo de tamanho e comprimindo esse ureter por fora e gerando essa obstrução, ou uma própria neoplasia ureteral, tá? Estenose, uma estenose de ureter geralmente mais associada aos felinos, por conta dos cálculos que acabam passando dentro desse ureter, pelo diâmetro do ureter do felino ser tão pequeno, tão delicado, esses cálculos na hora que passam geram uma lesão importante na mucosa ureteral, gerando uma resposta inflamatória que pode levar a essa estenose do ureter, tá? Uma obstrução iatrogênica, ou seja, por um erro cirúrgico, ou seja, um paciente que perdeu o pedículo na castração e no momento de ligar-se esse pedículo, ligou junto o ureter, gerando essa obstrução ureteral, ou uma obstrução por plugs, mucos, coágulos e pus, tá? São as causas mais comuns de obstrução que vão chegar para a gente e a gente precisa saber identificar o que que essa obstrução está causando para o nosso paciente, se ela é uma obstrução que vai levar à perda consequente de néfrons e consequente de função renal, tá? E como que a gente vai manipular, como que a gente vai manejar esse paciente, que é o que a gente vai conversar hoje até o final dessa palestra. Aqui é uma foto de um caso de um paciente que estava apresentando uma obstrução ureteral, tá? Mas era uma obstrução ureteral ali próximo à trígono vesical. Então, esse paciente passou por uma cistotomia, ele teve um trauma, né? Levou um chute na barriga e a bexiga acabou rompendo e ele teve que passar por uma cistorrafia, né? Teve que fazer um fechamento dessa bexiga. E no momento da rafia dessa bexiga, pegou-se junto também o trígono. E no momento que pegou o trígono, eu gerei uma obstrução desse ureter. Então, aqui a gente tem esse ureter bem dilatado, que é o que a gente chama de hidroureter. Esse paciente teve que entrar novamente em cirurgia para retirar essa ligadura da bexiga e refazer essa ligadura sem englobar ali o trígono vesical. E essa obstrução ureteral foi melhorada, foi cessada depois que a gente retirou esse fio de sutura, tá? Aqui é outro exemplo também de um paciente com obstrução ureteral
pós um erro na castração, pós uma iatrogenia, em que houve-se a ligadura do coto uterino. Então, no momento ali na hora que ligou o coto uterino, ligou-se o ureter também, junto com o coto, e aí a gente vê a presença de hidroureter, então essa dilatação do ureter por acúmulo de urina, e a hidronefrose, que é a dilatação da pelve renal e dos cálices renais também por esse acúmulo de urina, tá? E aí, pessoal, quando a gente tem, então, um processo obstrutivo ureteral, eu tenho algo que está obstruindo a passagem dessa urina por esse canalículo, a gente vai ter o quadro de hidronefrose. E o que que seria a hidronefrose, gente? Basicamente, eu tenho os meus dois rins. Os meus rins, eles são responsáveis pela produção dessa urina. E o ureter é o canalículo de passagem dessa urina até a bexiga. Se eu tenho um ponto obstrutivo nesse meu canalículo de passagem, a urina que deveria passar por ele para chegar na bexiga não consegue chegar. E aí ela começa a ficar acumulada, retida dentro desse rim que está produzindo essa urina. Porém, o rim ele não foi feito para armazenamento de urina, ele produz, essa urina vai ser expelida, tá? Então, quando essa urina começa a ficar retida dentro desse rim, ela começa a ocupar esse espaço da pelve renal e também o espaço dos cálices renais e, consequentemente, começa a ocupar o espaço do parênquima renal. Se essa urina começa a ocupar o espaço do parênquima renal, consequentemente, vai levar um comprometimento desse parênquima. E é um comprometimento anatômico, porque ele está perdendo espaço para a urina, e também um comprometimento funcional ali, ou seja, essa função desse parênquima renal, a função, o que que tem de parênquima renal? São os néfrons, e os néfrons são responsáveis pela função renal. Então, se eu estou perdendo o parênquima renal, consequentemente eu estou perdendo néfron. E se eu estou perdendo néfron, consequentemente eu estou perdendo função desse rim. Então, quando a gente tem o processo obstrutivo ureteral, a gente precisa ligar um alerta de que esse paciente está perdendo parênquima, consequentemente está perdendo função e, consequentemente, está perdendo néfron, tá? Então, a gente precisa tentar agir o quanto antes para tirar esse processo obstrutivo, fazer com que esse fluxo urinário volte a progredir para tirar esse paciente desse quadro aí de urgência que a gente considera, tá? Quando a gente tem, então, um paciente que vem para a gente, né, com o histórico de hidronefrose, com o histórico de obstrução ureteral, os sinais clínicos são mais inespecíficos, tá? Hoje a gente sabe que na medicina veterinária a gente não tem nada comprovado que, por exemplo, os nossos pacientes sentem cólica por conta de cálculo em ureter, tá? Nós, na medicina humana, quando a gente tem cálculo ureteral, a gente sente, por exemplo, uma cólica exacerbada por conta, né, dessa movimentação, desse possível cálculo. A gente tem sintomas de vômito, diarreia, perda de apetite, que é mais o que os nossos pacientes também sentem. Então, é aquilo mais inespecífico. É um paciente que não tá comendo, tá vomitando, tá um pouco mais prostrado, tá? São sintomas do trato urinário superior. Tá? Eles não chegam pra gente com tanta disúria, hematúria. Isso é menos comum. Eles chegam mais com sintomas inespecíficos, como perda de apetite, vômito, prostração, um pouco de sensibilidade abdominal, tá? E aí a gente vai pedir alguns exames para conseguir entender se isso é ou não uma obstrução em ureter, como a gente vai agir diante disso, tá? Os exames complementares, a gente acaba fazendo sempre os exames de sangue, urina e depois os exames de imagem, que é o que eu vou conversar com vocês um pouquinho mais para frente. Mas pensando na parte hematológica, pessoal, é muito importante que a gente faça a coleta de um hemograma, tá? Para a gente entender como é que está esse hematócrito desse paciente, pensando que um paciente com alteração renal, com uma doença renal, ele pode ter ali uma diminuição da produção da eritropoetina, que é uma das responsabilidades do rim, de produção. Então, a gente sabe que esse paciente pode ter uma anemia associada, então é importante que a gente tenha um hemograma. É importante que a gente olhe o leucograma desse paciente para entender se tem ou não uma pielonefrite associada. Como que eu vou olhar? Entendo se tem uma leucocitose, entendo se tem um desvio à esquerda, tá? Lembrando que, mesmo que não tenha desvio à esquerda, mesmo que não tenha leucocitose, coletem também uma cultura e antibiograma dessa urina, tá? Só para a gente confirmar que realmente não tem nada ali junto. Porque pensem comigo, se eu tenho um processo obstrutivo nesse ureter e a gente tem um acúmulo de urina nesse rim, esse acúmulo de urina fica um lugar quente, escuro, uma casa perfeita para acúmulo de bactéria.
tá? Então é muito importante que a gente faça esse acompanhamento com o exame de urina e a urocultura também, para descartar que não tenha nenhum quadro de pielonefrite associado, tá? Exames bioquímicos, ureia e creatinina, para a gente entender se há, né, o aumento de ureia e creatinina presente, né, azotemia. Urinálise, como eu já comentei. Hemogasometria, extremamente importante para a gente entender como é que estão os eletrólitos desse paciente, como que está o potássio desse paciente. Pacientes obstruídos tendem a ter hipercalemia, tá? E a gente sabe que pacientes com hipercalemia podem desenvolver bradicardia, então a gente precisa tratar esse paciente para que ele possa passar por uma anestesia, se caso necessário, tá bom? Avaliação do débito urinário para a gente entender se esse paciente está conseguindo produzir a urina como deveria ou não, tá? Cálcio iônico e tudo que envolve a parte de hemogaso é extremamente importante que a gente faça em um paciente com obstrução ureteral. Pensando nos exames de imagem, pessoal, é importante que a gente faça um exame de ultrassom. O ultrassom, ele é geralmente o nosso exame de triagem. O paciente chega pra gente com não tá comendo, tá vomitando, tá com dor abdominal, a gente já pede ultrassom. E por sorte, o ultrassom também é o nosso exame padrão ouro para a gente conseguir identificar a presença da obstrução ureteral. Por quê? É pelo ultrassom que eu identifico a presença de hidronefrose. É pelo ultrassom que eu identifico a presença dessa dilatação de pelve, desse acúmulo de urina na pelve renal. Nem sempre o ultrassom consegue mostrar para gente o que está causando a obstrução. Se é um cálculo, se é uma estenose, se é um plug, mas ele nos mostra que existe essa obstrução, tá? Cálculos, às vezes o ultrassom consegue detectar se esse paciente não está com tanta presença de gases, né? Se não tem fezes acumuladas no intestino, o ultrassom consegue identificar que a presença dos cálculos pela presença do sombreamento acústico ali, né? Mas, às vezes, se o paciente não fez o manejo necessário, se a máquina de ultrassom não é das melhores, fica um pouco mais difícil, tá? Então, a gente acaba pedindo também sempre um raio-x abdominal associado, porque aí, se esse cálculo for um cálculo radiopaco, a gente já consegue entender a existência desse cálculo, tá? E também a localização, se está em ureter proximal, médio ou mais distal, tá bom? Pensando na ultrassonografia abdominal ainda, pessoal, quando a gente faz um ultrassom de um paciente com presença de hidronefrose, é importante a gente pedir para o nosso ultrassonografista quais são os dados, ou seja, eu preciso de números, eu preciso obrigatoriamente saber qual é a medida da largura dessa pelve renal. Por quê? A gente sabe, hoje em consensos, fala-se que se a gente tem uma largura da pelve renal maior que 0,7, já é um paciente que possivelmente tem uma obstrução ureteral, e se for maior que 13 milímetros, com certeza absoluta, ele já tem uma obstrução ureteral ocorrendo, tá? E esse paciente já é um paciente que a gente vai precisar pensar em um procedimento cirúrgico para desobstruir esse ureter. Então, a medida é muito importante. Só a informação que existe hidronefrose não nos traz nada, eu preciso dos números. Quanto é essa hidronefrose? Quanto que está a largura dessa pelve renal, para aí sim eu conseguir seguir com a minha escolha de tratamento, tá? Então, lembra aí, pacientes que têm uma dilatação de pelve maior que 0,7 milímetros, já liguem uma lanterninha. Maior que 13 milímetros, com certeza está com uma obstrução ureteral e a gente precisa pensar em operar o quanto antes, porque eu preciso tirar ele desse quadro obstrutivo para que o fluxo urinário volte a progredir e eu evite de perder tanto néfron e, consequentemente, perder tanta função desse rim, tá? Exames mais sofisticados, pessoal, como ultrassom com contraste ou até mesmo a tomo, a gente acaba evitando. Por quê? Porque já é um paciente que está sofrendo uma alteração renal por conta dessa obstrução. Ele já chega pra gente não comendo, vomitando, desidratado. Para a gente pensar em um contraste, o contraste ele vai precisar ser excretado depois e vai acabar exigindo muito mais desse rim, tá? Ou o atomo mesmo, que precisa de contraste e de uma anestesia associada ainda. Então, a gente acaba de pedir a tomografia e o ultrassom com contraste, só pede se realmente há necessidade, ou seja, eu fiz ultrassom, fiz exame de raio-x e eu não consegui identificar nada que me mostre qual é a causa da obstrução. Isso, aí sim eu posso pedir a tomo e o ultrassom para nos conseguir guiar no tratamento desse paciente. Mas esse paciente precisa estar estável para conseguir passar pela tomo e pelo ultrassom com contraste. Combinado?
Aqui alguns exemplos, né? Então, aqui um exemplo de um ultrassom que nos mostra essa dilatação de pelve, essa hidronefrose, então esse acúmulo de urina na pelve renal, tá? A gente consegue ver aqui a cápsula, consegue ver que ainda tem uma presença de parênquima renal. Então, sempre que tiver parênquima renal, gente, a gente vai lutar para salvar esse rim, tá? Um exemplo de um raio-x que nos mostra tanto cálculo em rim quanto também um cálculo bem grande aqui no ureter. Aqui também outro exemplo com cálculo em ureter. E aqui um exemplo de um atomo que a gente tinha aqui esse ureter com hidroureter e a presença de um cálculo aqui na sua parte mais distal também. Esse paciente a gente acabou pedindo tomo porque o ultrassom não conseguia bater o martelo e o raio-x também não conseguia ver nenhum cálculo. E só com a toma a gente foi entender que era um cálculo que estava ali próximo ao trígono vesical e ele era tão grande que ele comprimia o trígono vesical contralateral. E essa paciente estava apresentando hidroureter e hidronefrose bilateral por conta de um cálculo somente do lado direito. E aí, pessoal, quando a gente dá de cara com um paciente que tem uma obstrução ureteral, a gente precisa entender que é algo que precisa agir rápido. Não dá para eu ficar postergando esse tratamento. Por quê? Se eu tenho esse acúmulo de urina na pelve renal, eu vou perder parênquima. Se eu perder parênquima, eu vou perder néfron. E se eu perder néfron, eu vou perder função. Então, eu preciso agir o quanto antes para melhorar, para descomprimir esse parênquima e evitar que se perca néfron, tá? Então, quando chega um paciente para a gente, né, com diagnóstico de obstrução ureteral, vamos pensar em tratar as alterações eletrolíticas baseadas ali na hemogasometria que a gente fez, tá? Analgesia, porque a gente sabe que isso gera dor, mesmo que o nosso paciente esteja comendo, mesmo que ele não apresenta ter dor, gente, o cálculo dói, tá? E já começar a pensar como que eu vou promover a progressão desse fluxo urinário, como que eu vou fazer com que essa urina volte a progredir normalmente, tá? E aí, pessoal, a gente sabe que a gente tem uma tentativa de tratamento medicamentoso para tentar tirar esse ponto obstrutivo, se for cálculo, coágulo, plug, se for algo ali mais dentro do ureter, intraureteral, e que consiga migrar para a bexiga, tá? Mas mesmo a gente sabendo que existe, né, a opção do tratamento medicamentoso, a gente sabe que é uma tentativa de baixo sucesso, tá? Por quê? Porque os nossos pacientes têm um ureter muito pequeno. O diâmetro dos nossos pacientes, do ureter dos nossos pacientes é muito pequeno. O do gato, 0,4 milímetros. Do cão, 1,3 milímetros. É muito pequeno. Na medicina humana, é feito o tratamento medicamentoso e geralmente é feito e tem sucesso. Mas o nosso ureter é de 6 milímetros, 8 milímetros. É muito maior, tá? Além disso, nos nossos pacientes, o trato urinário ele é lateralizado por conta da posição de estação do nosso paciente, e, o que difere também da medicina humana. O nosso até a gravidade ajuda, porque a gente tem os rins no sentido do nosso corpo. Então, a gravidade ajuda também, tá? Então, a gente sabe que na veterinária o tratamento medicamentoso acaba sendo de baixo sucesso. Por isso, ele é tentado somente por até 72 horas. A gente não fica postergando esse tratamento por semanas, meses e anos, tá? De forma alguma, porque se eu ficar postergando esse tratamento, consequentemente, eu vou acabar piorando, né, a clínica do meu paciente e principalmente eu vou estar perdendo mais parênquima renal e néfron também, consequentemente, mais função renal, tá? Então a gente faz aí por até 72 horas. O tratamento ideal é que seja realizado, pessoal, dentro da internação, tá? Com a avaliação constante de um profissional e principalmente com a avaliação constante de exames de imagem, porque com o ultrassom eu vou conseguindo entender, eu tô fazendo o tratamento medicamentoso, mas a minha dilatação de pelve tá melhorando e o meu cálculo que estava ali na parte proximal já tá em parte média, tá? Eu consigo ir acompanhando para ver se isso está evoluindo bem. Porque se a gente perceber que em 72 horas não houve evolução do quadro, não houve melhora, a dilatação está igual ou piorou, o cálculo está no mesmo local, gente, não tem por que mais tentar tratar, tá? Isso é indicação cirúrgica, e aí a gente vai pensar em tratamento cirúrgico e não somente clínico, tá? Existem algumas medicações que nós podemos realizar pensando no tratamento medicamentoso. Temos a prazosina e a tanzulosina. Elas agem de forma muito semelhante, pensando ali na dilatação, no relaxamento da musculatura ureteral, tá? Mas temos que tomar cuidado. Por quê? Porque ela age
diminuindo a pressão arterial. Então, se é um paciente que não está estável, o ideal é que a gente não realize, porque senão a gente vai acabar piorando, o quadro desse paciente. Podemos fazer o uso também do cloridrato de amitriptilina, pensando que ele é um antidepressivo que relaxa ali a musculatura da bexiga. Talvez, se ele relaxar um pouquinho a musculatura dessa bexiga, possa relaxar um pouquinho também a musculatura desse ureter, tá? O Roatinex é um fitoterápico que ele age deixando a urina um pouquinho mais oleosa, tá? Então, se a gente deixar essa urina um pouco mais oleosa, talvez a gente consiga emulsificar, né? Fazer com que esse cálculo, esse plug, esse muco que esteja dentro desse ureter consiga migrar para a bexiga, tá? Ou até mesmo a tentativa de diuréticos, tá? Ou talvez o manitol ali para esse paciente. Mas lembrando que esse paciente precisa estar bem. Se é um paciente que não está estável, pessoal, não tem como a gente fazer um diurético e o paciente está desidratado. Não tem como a gente fazer um diurético que está em um paciente que está prostrado, em decúbito lateral, tá? Então a gente precisa analisar caso a caso, entender se esse paciente está bem para a tentativa do tratamento medicamentoso, tá? E se está sendo efetivo, porque se isso não estiver sendo efetivo nas primeiras 72 horas, não tem o porquê a gente postergar esse tratamento, tá? A gente já pode pensar na indicação do procedimento cirúrgico. Aqui eu coloquei uma tabela do que a gente acaba usando no Brasil de doses das nossas medicações. Então, como prazosina, tanzulosina, amitriptilina, Roatinex, manitol e a gabapentina, tá? E quando a gente tenta o tratamento medicamentoso e não tem sucesso, a gente precisa pensar já no tratamento cirúrgico, tá? E a gente tem algumas opções de tratamento cirúrgicos que a gente pode fazer nos casos de obstrução ureteral, pessoal. E é o que eu vou conversar com vocês agora. Não existe tratamento cirúrgico perfeito, não existe tratamento cirúrgico ideal, tá? É uma escolha de caso a caso. Eu vou olhar para o meu paciente, eu vou olhar para o meu tutor, eu vou olhar para a parte financeira e aí eu vou escolher esse tratamento, tá? Mas a gente vai já fazer um combinado aqui antes de seguir. Que a gente vai tentar escolher entre a ureterotomia, entre o duplo J e entre a colocação do sub ou do bypass, tá? E que a nossa última opção seria a nefrectomia, pessoal. Por quê? A nefrectomia, gente, a gente só faz, né, que é a retirada desse rim, se de fato não há mais parênquima, ou seja, eu só vejo cápsula renal, tá? Se ainda tiver parênquima renal, a gente vai lutar para manter esse parênquima renal, independente se for muito pouco. Mas eu vou fazer de tudo para que persista, para que a gente mantenha esse parênquima renal, que a gente mantenha esse rim e tire esse processo obstrutivo de outra forma, tá? Então vamos começar falando dos procedimentos cirúrgicos. A gente tem, então, a ureterotomia microcirúrgica, pessoal. A ureterotomia nada mais é que a abertura desse ureter, retirada desse cálculo e o fechamento desse ureter. Para a realização da ureterotomia microcirúrgica, é necessário entrar com um microscópio cirúrgico na cirurgia. Por quê? Para eu conseguir abrir esse ureter, retirar esse cálculo e, principalmente, identificar as camadas do ureter que a gente falou lá no começo na parte de anatomia, tá? Por que que é importante eu identificar as camadas desse ureter? Porque se eu englobar na minha sutura a mucosa ureteral, pessoal, eu corro o risco de estenosar, de gerar um fechamento desse ureter e, consequentemente, um novo ponto obstrutivo nesse ureter, tá? Ah, Gabi, existe a possibilidade de eu realizar a sutura ureteral com lupa? Pessoal, se for cachorros grandes que têm ali um ureter de 2,7 milímetros, até pode, tá? Mas gato, cães pequenos, fica muito difícil de identificar as camadas somente com a lupa. Então, há necessidade sim do microscópio cirúrgico para que a gente consiga identificar as camadas desse ureter e também fazer a manipulação dos fios de sutura. Por quê? O fio de sutura de uma cirurgia microcirúrgica é mais fino que o meu fio de cabelo, que um fio de cabelo meu, tá? Então eu preciso conseguir enxergar o meu material e principalmente conseguir enxergar a minha estrutura para conseguir realizar esse procedimento, tá? Quando a gente pensa na indicação de ureterotomia, pessoal, ela é indicada para remoção de cálculos obstrutivos desse ureter. Então, eu tenho uma ureterolitíase, tá? Eu tenho um cálculo dentro desse ureter. E é limitado. Por quê? Se eu tiver cálculo também na minha pelve renal, a indicação da microcirurgia já não é a melhor para esse paciente, tá? Porque pensem comigo, se eu tenho cálculo somente no ureter, eu retiro esse cálculo do ureter
e o meu fluxo urinário vai voltar a progredir normalmente. Perfeito, tirei o ponto obstrutivo. Mas se eu tiver, além desse cálculo em ureter, um cálculo também na pelve renal, pessoal, o que que acontece? Quando eu tiro somente o Dureté, o meu fluxo urinário vai voltar a progredir, certo? Certo. E esse cálculo, que também está na pelve renal, vai progredir junto com o meu fluxo urinário e pode parar novamente nesse ureter, gerando uma nova obstrução, tá? Então, a microcirurgia, a ureterotomia microcirúrgica, só é indicada para pacientes com cálculos em ureter. Se já tiver em pelve renal, aí a gente vai pensar em outra técnica, tá? Ou até mesmo a associação da microcirurgia, né, da ureterotomia microcirúrgica, com a colocação de um dispositivo por aí, tá bom? Muitos de vocês sempre me perguntam, Gabi, quantos cálculos, quantas incisões eu posso fazer no ureter? Pessoal, é muito difícil de ordenhar os cálculos dentro do ureter, porque devido ao atrito que esse cálculo fica gerando na mucosa ureteral, a mucosa ureteral inflama, fica demasiada e acaba prendendo muito, muito firme mesmo, firmemente ali esse cálculo na mucosa. Então é difícil da gente ordenhar para juntar tudo e fazer uma única incisão, tá? É, O ideal, a gente sabe que é que se faça menos incisões possíveis nesse ureter para que cicatrize da melhor forma, né? Mas a gente pode fazer até umas 3, 4 incisões no mesmo ureter sem problemas. Mas, de novo, com o microscópio cirúrgico, com o fio de sutura correto, tá? Do tamanho correto, com os materiais de microcirurgia, porque senão, realmente, a gente não vai conseguir gerar o melhor tratamento para esse paciente e, consequentemente, pode evoluir para um extravasamento de urina ou por uma estenose desse ureter, que seria um novo ponto obstrutivo, tá? A técnica cirúrgica, pessoal, como eu falei para vocês, é a abertura desse ureter, retirada desse cálculo e fechamento. Essa imagem é uma imagem do livro da Fossum, em que ela faz essa incisão em um sentido e acaba fechando em outro, tá? Hoje a gente já sabe que não tem necessidade, ela faz em um sentido e fecha em outro, pensando em ampliar esse lumen. Hoje a gente sabe que entrando com o microscópio cirúrgico e usando o fio correto, ali um fio 9 zeros ou 10 zeros, a gente não precisa fazer a incisão e a sutura em sentidos diferentes, tá? A gente pode fazer tudo na longitudinal da mesma forma. Aqui então, os exemplos, né? Algumas imagens de uma ureterotomia. Aqui é um ureter de um gato. Olhem como esse ureter, aqui é onde estavam os cálculos, estava espessado, tá? Aqui são os cálculos que foram retirados desse paciente. Então, o cálculo machuca a mucosa ureteral. Então, precisa de muita delicadeza para manipulação dessa estrutura, tá? Sob o ureter, pessoal, passa uma pequena artéria, que é a artéria ureteral. O ideal no momento da incisão é que a gente sempre desvie dessa artéria para evitar sangramento excessivo na nossa cirurgia e também para evitar que se machuque essa artéria e ela consiga nos ajudar a levar ali toda a parte cicatricial para cicatrizar essa cirurgia mais rápido, tá? Então a gente sempre foge da artéria ureteral. Quando a gente manipula o ureter, pessoal, lembra que eu falei para vocês sobre a necessidade de fazer um exame para entender se há ou não uma pielonefrite associada? Vou dar um exemplo. Esse paciente era uma cadela. Nos exames não tinha leucocitose, não tinha desvio à esquerda, mas no exame de urina com a urocultura a gente percebeu que tinha presença de bactéria. E isso daqui é toda a secreção purulenta retirada de dentro da pelve renal desse paciente. Vou tentar mostrar para vocês esse vídeo. Ah, não está passando, peraí. Aqui tá com uma imagem, mas é um vídeo que mostra na hora que eu tiro esse cálculo, que estava em ureter proximal, já toda escoando essa secreção purulenta. Então a gente precisa ter esse cuidado para entender. Nesses casos, o ideal é que se canule com uma sonda essa pelve renal, tire toda essa secreção purulenta e faça uma lavagem da pelve renal com solução fisiológica mesmo, tá? É claro, a gente não vai jogar muita quantidade de solução fisiológica para não machucar mais esse rim, tá? Mas vou jogando ali 1 ml, puxo. Joga 1 ml, dreno, para fazer uma lavagem local, tá bom? E seguir com a rafia desse ureter comumente. E depois vai mandar de novo essa secreção para cultura, esses cálculos para análise, para a gente entender como dar o melhor tratamento no pós-operatório para esse paciente, tá? Aqui o vídeo. Na hora da retirada desse ureter proximal, olha como o cálculo estava aderido a essa mucosa ureteral. Ele, por conta do edema, né, do atrito gerado, faz um edema, e aí, aqui é o tamanho do cálculo, era um cálculo bem grande mesmo, é, e gera esse machucado muito importante nessa mucosa. Então, é importante que a gente
entre com o microscópio cirúrgico para conseguir diferenciar as camadas que estão todas com coloração alterada por conta da inflamação. Então é bem importante, tá? Esse é uma gatinha que foi fazer o cálculo, foi fazer a cirurgia de ureterotomia também. E o cálculo, gente, estava aqui dentro. Além do cálculo, ela tinha uma área de fibrose já bem importante nesse ureter, tá? Aqui, ó, no ultrassom a gente consegue ver essa área de estenose. Eu até coloquei a imagem do ultrassom pré-operatório, que dá para ver o cálculo e a área de estenose. Ela tinha uma hidronefrose bem importante. No pós-operatório, a gente optou pela ureterotomia desse paciente, eu retirei o cálculo. No pós-operatório, ela ficou internada 48 horas conosco. E essa inflamação, essa área de fibrose diminuiu, tá? Então era mesmo por conta desse atrito do cálculo o tempo todo gerando uma inflamação importante, mais com anti-inflamatório, com o manejo após a retirada do cálculo, essa paciente ficou super bem, o ureter voltou ao normal e a gente zerou essa dilatação de pelve, tá? Então, quando a gente pensa na ureterotomia, pessoal, a gente vai pensar na divulsão delicada dessa adventícia, né? Tomar cuidado com a artéria ureteral. Sempre a nossa incisão é sob o cálculo, tá? Não diferente das cirurgias de intestino, por exemplo, que a gente acaba priorizando fazer a incisão pós, né, o ponto obstrutivo, aqui a gente faz sob o cálculo. Por quê? Porque a gente não consegue ordenhar esse cálculo às vezes se a gente fizer no pós. Então faz sob o cálculo, retira esse cálculo. Se houver necessidade de drenar a pelve renal, de lavar a pelve renal, façam. Se houver necessidade de fazer um flushing com solução fisiológica, tanto para normógrado quanto para retrógrado, façam também. Depois a gente vai partir para a síntese desse ureter, para o fechamento desse ureter, tá? Aqui é uma foto, um exemplo de um paciente de uretéria que era uma gata. Eu usei o nylon 10 zeros para fechar. Ah, mas Gabi não pode usar nylon no trato urinário. Meu Deus do céu, o nylon é calcolítico. Sim, gente, o nylon é calcolítico, não se pode usar no trato urinário. Mas eu entro em cirurgia com um microscópio cirúrgico, tá? E eu consigo identificar as camadas. Se eu estou identificando a mucosa, a muscular e a adventícia, eu não pego a mucosa. Se eu não pegar a mucosa com o nylon, eu não vou gerar estenose, tá? E também não vou gerar a formação de novos cálculos, então sim, a gente pode usar o nylon nesses casos, tá bom? Do fio, já dei uma prévia para vocês, mas a gente acaba sempre priorizando os fios 9, 0, 10 zeros, então os fios mais delicados, tá? Também os fios com agulha cilíndrica, a gente evita aquele fio com agulha espatulada, porque a própria, né, essa triangulação da agulha espatulada gera uma lesão maior, porque corta, machuca esse ureter. Então, sempre fios com agulhas cilíndricas, tá? A gente acaba pegando a camada muscular no momento dessa sutura, a gente não engloba a mucosa, tá? Porque senão a gente vai gerar um novo ponto obstrutivo. E a gente pode usar ou fios inabsorvíveis, como o nylon, por exemplo, né, monofilamentar, ou absorvível monofilamentar. Só tomem um pouco de cuidado que existem alguns estudos que pacientes operados com fio absorvíveis monofilamentares, por conta da resposta de absorção desse fio por hidrólise, gera uma resposta inflamatória momentânea, então gera um edema momentâneo. Então pode acabar gerando um novo ponto obstrutivo. É momentâneo, é só até acabar aquela resposta inflamatória, mas pode acontecer, tá? Mas sempre priorizem fios delicados, então 9, 10 zeros, com agulha cilíndrica. E aí, pessoal, quando a gente pensa na microcirurgia, como toda cirurgia, existem algumas complicações, tá? Como, por exemplo, extravasamento de urina, ou seja, esse ureter estava muito inflamado. Eu não escolhi o fio certo, eu escolhi o fio errado, um fio muito grosso. Ou eu fiz a minha sutura muito distante uma da outra. Então, pode ter um extravasamento de urina, o uroabdômen para esse paciente, tá? Pode ter uma estenose desse ureter se eu não entrei com o microscópio cirúrgico e englobei o fio na mucosa ureteral. Ou pode ter, por tão inflamado que estava esse ureter, houve uma resposta maior ainda e gerou essa estenose, tá? Ou pode ter uma reobstrução desse ureter. E se tinha um cálculo lá na pelve renal e eu não vi nesses exames, tá? Ou eu vi e eu escolhi mesmo assim não fazer a técnica ideal. Ou esse cálculo não foi enviado para análise e eu não tratei a causa base de formação do cálculo e se formou um novo cálculo e reobstruiu esse ureter. Pode acontecer, então a gente precisa tomar cuidado a isso, tá? Por isso que é muito importante os exames de imagem no pré-operatório, gente. Sempre um ultrassom e um raio-x. Um ultrassom e um raio-x. E mais uma dica, façam
cirurgia, tá? Não dá para entrar em cirurgia com um paciente que fez exames de imagem há 10 dias atrás. Não, o trato urinário muda muito rápido, esse cálculo pode ter migrado, esse cálculo pode ter ido para outro lugar, não tá mais em ureter, já tá em bexiga, tá? Então, no pré-operatório imediato, façam os exames de imagem, porque a gente consegue entender que de fato esse cálculo está lá, quantos são, onde estão e qual a melhor técnica a gente vai escolher. Combinado? Aqui um videozinho de um paciente com uroperitônio, é um paciente meu que eu operei. Era um paciente, um gatinho que já tinha passado por uma ureterotomia anteriormente, houve extravasamento de urina. Eu entrei para a revisão desse paciente. É, na revisão, o ureter, como a artéria ureterial tinha sido lesionada, o ureter estava com uma coloração mais escurecida, quase tendendo à necrose já. Eu optei por usar um fio mais grosseiro, então eu usei um fio 8,0 nesse paciente. O paciente entrou em uroperitônio. Depois, de novo, teve que reoperar a terceira vez, e na terceira vez ele ficou bem. Aí eu usei, além do fio 8,0, eu usei também uma cola cirúrgica para ajudar ali. Esse paciente, a gente aumentou a dose de anti-inflamatório e ele respondeu bem e tá bem hoje em casa, tá bom? Lembrando, então, gente, esse cálculo que eu retirei desse ureter, gente, esse um, esse 2, esses cálculos retirados precisam ir para análise, tá? Por quê? Porque eu preciso entender a causa base de formação, se é um cálculo de oxalato de cálcio, se é distrovita, o que está causando esse cálculo, para entrar com tratamento para evitar que se formem novos cálculos, tá? Lembrando que a gente tem análise quantitativa e qualitativa. Hoje a gente acaba priorizando a quantitativa por ela nos mostrar quem é o núcleo, quem é a pedra, quem é a parede, quem é a superfície desse cálculo, e aí sim conseguir me guiar para o melhor tratamento, tá? E aqui é um exemplo de uma análise quantitativa desse cálculo, que então nos mostra, por exemplo, aqui é o núcleo de crescimento sem natureza específica, mas que a zona central é 100% de oxalato de cálcio, que o corpo é 100% de oxalato de cálcio. Então, assim, eu consigo determinar que esse cálculo era de oxalato de cálcio e entrar com o melhor tratamento para evitar que novos cálculos se formem para esse paciente. Combinado? Pensando então, a gente já falou sobre a ureterotomia microcirúrgica, que é indicada somente para pacientes que têm cálculo no ureter, tá? E Gabi, e se eu tiver um gato que tem cálculo em pelve renal e em ureter? Aí a gente já tá falando de um paciente de bypass. Ou então, Gabi, eu tenho um paciente que ele tem uma estenose em ureter, tanto cão quanto gato. Então eu tenho estenose ureteral. É um paciente do bypass também, pessoal. Ou, Gabi, esse paciente ele já colocou, já fez micro, já fez duplo J e mesmo assim não melhora. Ele tem muito cálculo em pelve, é muito cálculo em ureter, é muito sedimento. Esse também é um paciente que a gente acaba indicando a colocação do bypass ou do sub, tá? O que que seria o bypass, pessoal? O bypass é esse dispositivo aqui da imagem, tá? Ele é um dispositivo externo, ele fica fora do ureter, então o nosso ureter ele acaba ficando inutilizado. Esse dispositivo externo, ele tem ali o tubo de nefrostomia, que se liga no rim, e o tubo de cistostomia, que se liga na bexiga, tá? E esses tubos se ligam por meio desse porte aqui, que é o que a gente fala que é o porte que fica no subcutâneo desse paciente. Pelo porte, pessoal, ele fica no subcutâneo para nos ajudar, para facilitar no manejo, na lavagem desse dispositivo. Por quê? Pensem comigo. É um corpo estranho, é um dispositivo externo, fica dentro desse paciente, né? Um corpo estranho, que da mesma forma que obstruir o ureter, também pode ser obstruir esse catéter. Então, a gente precisa fazer lavagens recorrentes desse dispositivo, tá? Então, esse paciente, pessoal, que é o paciente que a gente acaba indicando, né? A colocação do bypass, precisa ter muita conversa com o tutor. Por quê? Diferente da microcirurgia que ele vem, opera, faz o tratamento de cálculo e tudo bem e não volta mais, o paciente do bypass vai voltar conosco a cada 3 meses para o resto da vida, tá? Por quê? Porque eu preciso lavar esse dispositivo a cada 3 meses. A cada 3 meses ele volta para fazer a lavagem do dispositivo, fazer uma coleta nova de urina e de urocultura para entender se não há infecção desse dispositivo, tá? E exames de sangue para a gente conseguir estadiar a parte ali de uma possível doença renal crônica. Mas eu preciso que esse paciente volte para eu lavar, para eu manejar esse dispositivo. Porque se não há lavagem, se não há o manejo desse dispositivo, ele também obstrui. E se ele obstruir, eu tenho um novo ponto obstrutivo, uma nova hidronefrose e tudo que a gente já falou até aqui agora, tá?
Para a colocação pessoal do bypass, é necessário o uso do fluoroscópio, tá? Ou também do ultrassom no transoperatório e um raio-x no pós-operatório imediato, para que a gente consiga entender que eu coloquei esse catéter da forma correta na pelve renal, então é que ele formou a pigtail ali, e também sobre as curvaturas desse catéter. Então, esses catéteres, eles precisam ter essas curvaturas amplas aqui. Por quê? Para permitir a passagem de urina. Porque se ele não tiver uma curvatura tão ampla, se ele se fechar, é um novo ponto obstrutivo e um novo quadro de hidronefrose, tá? Os desafios do bypass ainda são o alto custo do implante, tá? Por ser um dispositivo externo, ele tem um alto custo associado. Há um médico veterinário capacitado para a realização desse dispositivo e também, gente, o alto custo associado ao pós-operatório. Tá? Esse paciente ele precisa voltar a cada 3 meses para o manejo. Então, a cada 3 meses, esse tutor vai ter um gasto, vai ter um estresse de tirar esse paciente de casa. Então, isso precisa ser conversado, ser explicado para o nosso tutor. Aqui, então, uma imagem ilustrativa de como hoje é o nosso bypass, então, o catéter de nefrostomia, ele vem aqui, ele entra pelo polo caudal do rim, se posiciona aqui em pelve renal, desce para caudal, ele vem mesmo, esses catéteres, eles são invertidos, desce para caudal, entra no subcutâneo para se ligar ao porte, aqui, o catéter de cistostomia, que é o que entra na bexiga, tá? Para conseguir fazer esse caminho para que esse fluxo urinário volte a percorrer normalmente, tá? Fica esse porte de titânio fica no subcutâneo para facilitar no momento da lavagem, porque aí esse paciente pode até fazer com ele acordado, se ele for um paciente mais fácil de manipular. Tá? E não tem tanto trauma, porque se caso precisar sedar, é só uma sedação, tricotomia ampla da região, antisepsia e limpeza do catéter, que eu já falo mais um pouquinho para frente para vocês. Então, aqui algumas imagens da cirurgia, colocação desse catéter de nefrostomia pelo polo caudal do rim, tá? Aqui é a colocação do catéter de cistostomia na bexiga, e aqui quando a gente liga tanto o catéter de cistostomia quanto de nefrostomia nesse porte de subcutâneo, tá bom? O porte de subcutâneo, ele sempre é colocado ali sob a musculatura do mesmo lado que está obstruído, né? Se está obstruído do lado direito, a gente põe do lado direito, se está obstruído do lado esquerdo, põe do lado esquerdo, se for bilateral, pode escolher o que você julgar melhor, tá? As complicações associadas, pessoal, ao uso do bypass são algumas, porque lembra que eu falei para vocês? Ele é um corpo estranho, tá? Então, pode ter ali infecção do trato urinário por conta do próprio dispositivo, tá? Então, esse paciente precisa, a cada 3 meses, fazer uma urocultura, tá? Por ele ser um corpo estranho, pode ocorrer migração do catéter, tá? Pode ocorrer também dobra dos meus catéteres e uma nova obstrução. Ou até mesmo esses sedimentos que saem na urina se grudarem internamente do catéter e formar um novo cálculo, formar um novo ponto obstrutivo, tá? Por isso que a lavagem é necessária, ou até mesmo fístulas cutâneas podem acontecer no local do porte, tá? Então esse paciente precisa voltar com a gente a cada 3 meses para o resto da vida dele, para que a gente consiga controlar e evitar essas complicações associadas ao uso do bypass. Quando a gente pensa nesse manejo, nessa lavagem, o manejo é feito com a utilização da agulha de Huber. A agulha de Huber é uma agulha que tem uma angulação correta para que na hora que a gente perfure o diafragma desse porte do subcutâneo, a gente não rompa esse diafragma e não tenha extravasamento de urina por esse porte. Tá? Então, sempre se é feita com a agulha de Huber, a gente não pode usar agulha hipodérmica para essa lavagem. E a lavagem é feita com a solução de tetra-EDTA. A solução de tetra-EDTA, ela funciona como um anticoagulante, então ajuda a tirar qualquer coágulo que fique dentro desses catéteres, e funciona também como um antibacteriano, então vai nos ajudar a prevenir a infecção desse dispositivo e também desse trato urinário, tá? Lembrando que quando a gente faz essas lavagens no pós-operatório imediato, então no dia que eu fiz a cirurgia, no dia da alta desse paciente, então depois de 48, 72 horas de cirurgia, após 30 dias de cirurgia e depois a cada 3 meses para o resto da vida desse paciente, tá? E todas as vezes que retornar, vai haver necessidade de exames de imagem para realizar a lavagem, porque eu preciso entender se está chegando essa minha solução de tetra-DTA na minha pelve renal, na minha bexiga. Então, sempre a lavagem é guiada por um ultrassom.
tá? Então precisa do exame de imagem, precisa do exame de urina para eu entender como está essa urina, precisa da urocultura para eu entender se há ou não infecção desse trato urinário e acompanhamento desse paciente caso ele tenha virado um doente renal crônico. A gente sabe que os nossos pacientes felinos que têm o bypass já são considerados doentes renal crônico, tá? Então esse acompanhamento precisa ser realizado. Aqui é uma foto, uma imagem de como a gente faz, né? O nosso. A gente prepara tudo para realizar a lavagem, então a gente põe sempre aqui a agulha de Uber, né? A seringa para coleta de urina, a torneira de 3 vias para facilitar o nosso manejo, para não precisar ficar furando esse paciente várias vezes, tá? E aqui a seringa com solução fisiológica somente para fazer a primeira lavagem, depois tira. E depois a seringa com tetra-DTA, que é somente a primeira, que é a seringa que a gente joga o tetra-DTA e não retira. A gente joga essa solução e mantém lá. Combinado? Então, a cada 3 meses, esse paciente volta para mim para realizar esse manejo. E aí, então, a gente já falou de microcirurgia de bypass. Então, a microcirurgia é somente para pacientes que têm cálculo no ureter. Bypass para pacientes que têm estenose ureteral, para gatos e cães já, que têm cálculo tanto em pelve renal quanto em ureter, para pacientes que não tiveram boas respostas a tratamentos prévios, tá? E para pacientes que a gente sabe que tem muito, muito, muito cálculo no ureter, muito, muito cálculo em pelve. Então, aquele paciente que forma muito cálculo, aqueles pacientes que têm cálculo de oxalato de cálcio, que a gente sabe que tem recidiva, que são em grande quantidade, então a gente pode colocar a colocação do bypass, mas lembrando que precisa ser muito bem conversado, porque existe a necessidade de manejo, e se não houver esse manejo, esse paciente vai obstruir novamente e vai retornar para a gente, ou até mesmo vir a óbito, tá? Outra opção, pessoal, a colocação do duplo J, tá? O duplo J, ele pode ser colocado somente ele, ou ele pode pela bexiga, ou ele pode ser colocado junto com a ureterotomia. Então, por exemplo, eu tenho um cão que tem um cálculo em pelve renal e em ureter. A gente pode abrir o ureter, retirar esse cálculo que está em ureter e colocar o duplo J, porque o duplo J ele estimula a dilatação ureteral e esse cálculo que está na pelve renal, quando esse fluxo urinário progredir, ele também vai progredir, que é o que a gente já conversou antes, mas como tem esse duplo J e esse duplo J estimula a dilatação, esse cálculo consegue passar e chegar na bexiga, tá? Hoje a gente acaba usando mais os duplos J em cães do que em gatos. Ah, Gabi, por que que a gente só usa em cães? Porque a gente sabe que os cães, o ureter já tem um tamanho maior, né? Já tem um diâmetro maior, de 1,3 a 2,7. Os nossos duplo Js hoje ainda são muito grandes, por mais que a gente tenha hoje um duplo J de 2 frentes, esse duplo J de 2 frentes ainda é um pouco grande, então às vezes a gente precisa fazer a transposição ureteral, que acaba ficando não muito fisiológico para esse paciente, tá? Então a gente acaba priorizando usar o duplo J em cães, mas há quem use em gatos também, não tem problema, fazendo a técnica correta, usando o duplo J de tamanho correto. Existe em literatura a indicação, mas hoje a gente, padrão ouro, seria a colocação do bypass mesmo para felinos, tá? Então, pensando no duplo J aí, pode ser usado junto com a ureterotomia, mais usado nos cães e estimula essa dilatação ureteral para nos ajudar. Qual que é a desvantagem do duplo J, gente? Ele não se adere a nada, tá? Ele não é fixado a nada. Então, diferente do bypass, que a gente usa uma cola cirúrgica, a gente usa um fio de sutura, o bypass não, ele só é posicionado. Então, conforme esse fluxo de urina vai progredindo, o bypass pode migrar ou para o rim ou para a bexiga. E aí a gente tem que entrar em cirurgia para retirar, tá? O bypass, ele fica para o resto da vida do paciente, porque a gente consegue realizar um manejo a cada 3 meses. O duplo J, não. O duplo J, ele precisa ser retirado desse paciente. O ideal é que seja retirado após 6 meses da colocação, tá? Existem alguns que falam que podem ficar até um ano, mas corre bastante risco desse dispositivo acabar se calcificando desse ureter. Eu já vi casos do dispositivo do PJ ficar tanto tempo dentro desse ureter, porque diferente do bypass, ele é dentro, o do PJ ele é intraureteral, que ele calcificou dentro do ureter, e no momento da retirada, que ele foi puxado com força, essa calcificação, esses sedimentos continuaram dentro do ureter. Então, permaneceu essa obstrução ureteral. Então, precisa ter bastante cuidado com o uso e com a manipulação, tá? Aqui é um exemplo de uma cadelinha com dispositivo. Essa era uma paciente que ela tinha uma neoformação em bexiga e em ureter,
tá? A tutora não queria fazer nenhum tratamento muito invasivo, não queria pensar em cirurgias mais invasivas, então a gente optou pela colocação do duplo J para manter um pouco a patência desse ureter, para dar um conforto, um tratamento paliativo para essa paciente, tá? Complicações, então, né, que a gente já conversou. A migração do stent, a própria calcificação do duplo J dentro desse ureter, tá? Extravasamento de urina, pensando ali nos pacientes que fazem associados à microcirurgia, caso, porque além da ética da colocação do duplo J, a gente precisa usar o microscópio cirúrgico, usar o fio certo, então caso tenha alguma área inflamada, o uso errado de fio pode ocorrer, tá? Dor, porque o duplo J acaba gerando um incômodo por ser intraureteral. Hematúria, disúria e polaquiúria, tem literatura porque esse dispositivo fica dentro desse ureter e na hora que esse paciente se mexe, que ele brinca, que tem o fluxo urinário, esse dispositivo pode acabar se mexendo e gerando um atrito nessa mucosa, tá? E acabando, aí pode levar a disúria e a hematúria. Infecções urinárias da mesma forma que o bypass, tá? Por ser um dispositivo externo, infelizmente isso pode acontecer. E pode ocorrer no momento da sua colocação a perfuração do ureter. Por quê? A gente precisa usar um fio guia para colocar esse duplo J, tá? Nem sempre a gente consegue usar sem, mas às vezes a gente precisa do fio guia. E o fio guia pode acabar perfurando esse ureter. Lembrando aquela primeira imagem da ureter que que eu coloquei na aula pelo fluoroscópio, que ele tem as suas tortuosidades, esse fio guia pode acabar rompendo e perfurando esse ureter, então precisa tomar muito cuidado na sua colocação, tá? E, pessoal, por fim, a gente indica a nefrectomia. Vocês viram que antes de indicar a retirada do rim, existem outras diversas técnicas que podem ser usadas que têm vantagem, que vão manter esse rim viável e que a gente vai preservar a função renal. Então, a gente só indica a nefrec, gente, quando não tem mais rim. Eu não tenho mais parênquima renal, eu não tenho nada, eu não tenho rim, eu tenho só cápsula renal. Aí sim, a nefrectomia é indicada. Se não for esses casos, a gente vai escolher outra técnica sem ser a nefrec, tá? Não é porque tem hidronefrose que é significado de nefrectomia, tá bom? Aqui, pessoal, é um exemplo, umas imagens de uns de ultrassom de rins que foram indicadas a nefrectomia. Então, olhem esse paciente. O rim era um bolsão mesmo de urina. Olhem nessa imagem que vai ficar melhor. Aqui é a bexiga desse paciente e aqui é o rim. É exatamente a mesma imagem, a gente vê somente a cápsula, tá? Eu não tenho mais parênquima renal. Se eu não tenho parênquima renal, aí sim eu posso escolher a nefrectomia, tá? A nefrectomia é a técnica de costume, então a gente vai soltar esse rim ali do retroperitônio, divulsionar esse hilo renal com muito cuidado, tá? Nós fazemos ligaduras triplas, né, tanto em artéria quanto veia, em que duas ficam no paciente e uma saem com o órgão, tá bom? E a ligadura do ureter para retirada desse rim. Aqui, pessoal, é um paciente que teve que fazer a nefrectomia por conta de iatrogenia. É aquela também é o paciente que eu mostrei nas imagens iniciais, por conta da ligadura na castração, tá? E essa paciente era uma felina, esse daqui é o rim, parece uma bexiga, né? Parece um bolsão de urina, mas esse é o rim, que era uma paciente que tinha um cálculo em ureter, a tutora optou por não operar e retornou depois de meses com a gente, relatando que essa paciente estava com o abdômen abaulado, não estava comendo muito bem, estava vomitando. Quando a gente foi ver esse abdômen abaulado, era o rim, que era um bolsão de urina mesmo, tá? E ela estava com bastante desconforto abdominal por conta desse acúmulo de urina. Ela estava com ureia e creatinina altíssimas, então a gente estabilizou e entrou em cirurgia para retirada desse rim. Esse sim era um paciente que tinha indicação de nefrec, porque esse rim realmente não tinha mais função e estava gerando algo prejudicial ao paciente. Gerava dor, gerava esse aumento, né, esse abaulamento da cavidade abdominal, e risco de até ruptura dessa bolsa de urina. Então, esse paciente a gente indicou a nefrectomia, tá? Pessoal, toda essa palestra, toda essa aula foi baseada no consenso de 2016, tá? Esse é um consenso de urolitíase, fala sobre tratamento clínico dos cálculos mesmo, sobre tratamento cirúrgico, sobre como agir se a gente tem cálculo em rim, em ureter, em bexiga, em uretra, tá? Então é um consenso que hoje ainda persiste, mesmo sendo de 2016. É um consenso bem completo, ele é super fácil de ler, ele tem, eu acho que 14 folhas, então é super tranquilo de ler. E toda essa aula foi baseada no consenso.
tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem nesse Instagram. Estou aberta a conversar com vocês, tá? Muito obrigada pela presença no nosso Congresso Internacional e qualquer dúvida, contem comigo. Um abraço, pessoal!